Boa tarde a todos, sejam bem-vindos nesse segundo dia de Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma. Hoje é dia 11, amanhã é dia 12, já segunda-feira, de fevereiro de 2018. E nós estamos neste domingo abençoado, né? Pela energia de avivamento, pelas forças das quais nós permitimos entrar na nossa vida e fazer morada, não é isso? Então nós estamos em comunhão, tá? Neste momento, falando sobre o segredo de Davi, um tema que veio durante os preparatórios para o retiro espiritual de Carnaval de Quaresma deste ano. E, enfim, veio em boa hora, né? Maravilhoso. Enfim, tudo surge, né, gente? Aquela coisa, né? Você abre a porta, você começa a caminhar dentro, né? Você começa a desenvolver e tudo vem. Até a imagem veio justamente aí, né, gente? A imagem que eu peguei até emprestado aí, só pra fazer aí uma homenagem, né? Do aplicativo que eu utilizo, né? Que é um aplicativo bíblico, né? A Bíblia propriamente, né? Online não, offline, através do aplicativo. Então, sou muito grata, né? Porque todos os dias eu recebo, e isso todo mundo sabe, principalmente quem é assíduo, e eu nunca tinha reparado nessa imagem. Hoje, quando eu fui pegar o Salmos 2, para deixar já preparado no meu outro aparelhinho, para poder, através desse aparelhinho do qual vos falo nesse momento, eu poder passar, né, os ensinamentos. E aí eu me deparei com essa imagem, puxa, nunca tinha reparado. Eu fui lá, dei um print, né, recortei direitinho e escrevi o segredo de Davi. E saiu muito legal, né, bem simples, bem humilde. Mas o que eu quero dizer primeiramente com essa imagem, que tem tudo a ver e diz tudo propriamente? Respondendo já, quem tá lá no grupo já sabe do que a gente vai falar agora. Eu coloquei, não deu ainda tempo de publicar, tá, gente? Eu coloquei ali as perguntas, algumas perguntas, não são todas, que me fizeram durante esse período que eu fiquei pedindo para todo mundo já montar aí perguntas pra gente falar durante o retiro. Só que mudou tudo. Então eu fiquei de passar isso através do áudio gravado, né? Tá lá esperando, tá lá aguardando, tá pronto, né, para ser publicado lá no nosso grupo. E, enfim, as coisas começaram a acontecer, começou a rolar tudo, muito bom, graças a Deus, a gente começou a receber, vamos dizer assim, mais colaboração para esse nosso retiro, enquanto ao segredo de Davi, tá? Revelado pela vidente coach Rosita, tá? Ou coach vidente Rosita, não importa. Sou pioneira nessa área, muitos anos já de experiência, graças a Deus, tá? Resultados, obviamente, magníficos, só que tem que ter postura, né? Vamos exatamente falar sobre postura nesse momento. Lembrando que eu sou coach vidente, sim, minhas consultas não são de graça, só que o que eu tô fazendo agora por todos, tá? Completar cada vez mais, tá? Montar cada vez mais um trabalho completo, totalmente gratuito. Ou seja, ninguém vai precisar pagar absolutamente nada, tá? Para obter um coach coletivo, tá? Vamos dizer assim, um coach individual, vamos dizer assim, e também pode ser colocado como empresarial, vai de quem está acessando, vai do grau de assiduidade da pessoa, do indivíduo, que está ali precisando daquele auxílio. Então, as instruções valem tudo. E o nosso trabalho gratuito, ele obviamente que vai servir tanto como um pré e principalmente um pós-consulta, tá? Para quem já fez, né? Para quem já realizou, para quem conseguiu finalmente realizar a sua consulta, que é um marco, é um divisor de mares. Para quem já fez, nós temos a participação, né, Fátima? Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, né? Para quem já fez consulta, expressa mini completa e a consulta completa, sabe dos resultados, sabe do que eu tô falando, tá? Então, quem pode participar ao vivo, puxa, graças a Deus, que maravilha que satisfação que é para mim, é um conforto, é como se alguém tivesse junto comigo de mãos dadas, sabe? Preparando esse material, que quando a gente partir, né?
que obviamente tudo aqui na tridimensão, nessa matéria não dura muito, né? Mas essa ideia vai durar, vai perpetuar, que é para se a gente precisar voltar, e se as pessoas, né, fizerem tudo isso proposto, pelo menos a gente contribuiu com alguma coisa, gente, o mundo vai estar bem melhor. Então, tudo isso que eu planto para vocês, obviamente, futuramente eu vou colher. Todos nós vamos colher, tá? Bom, falando de postura e respondendo, tá? Uma questão que veio justamente falando, Rosita, quando a gente orar, a gente realmente tem que botar as mãos pro alto? Necessariamente, obrigatoriamente, a gente tem que colocar ali, foi mais de uma pessoa, tá? E detalhado depois eu passo através do áudio, tá bom, gente? Mas respondendo a pergunta em si, tá? Mas aqui em específico eu vou explicar por que a gente tem que acostumar a falar com Deus assim, ó, você percebe? Engraçado, né? Olha só, a gente vai, obviamente, que revelar alguns segredos também dos evangélicos, que não são divulgados, cada um só copia o outro e não sabe muito bem o que tá fazendo, né? Mas aqui a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, olha só, completo, né, gente? Tem que fazer completo, tá? O retiro vai ser completo em relação ao segredo de Davi, que eu sempre tô citando, sempre tá vindo na minha mente para fazer, e a gente fazendo aos poucos em relação aos materiais, né? Através dos materiais, só que agora a gente vai fazer completo, com todos os salmos, explicando todos os salmos, tá? Então, olha só, a postura desse moço, né? Tudo indica que seja homem, também não importa. Um ser humano olhando para o sol, né? Não necessariamente olhando para o sol físico, mas entregue, né? Ao sol espiritual. Ele está de corpo, mente e espírito, com os dois braços voltados para cima. O que significa isso? Existem estudos comprovados cientificamente que a postura tem poder. E vice-versa, né? Enquanto ao, tipo, quando alguém tá manifestando, né, um autocontrole, um autodomínio, um autoequilíbrio, essa pessoa ela vai de algum modo manifestar na postura dela, nos movimentos corporais que ela tem, tá? Só que jamais se deve, já corrigindo algumas coisas que a gente tem por aí, que a gente vê por aí, jamais se deve deduzir a partir do movimento que essa pessoa está fazendo, a partir do olhar, né, que essa pessoa está fazendo. A pessoa deduz que a pessoa é isso, ou é aquilo, ou aquilo outro. Ah, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está mentindo, a pessoa está falando a verdade, né? Que nem a programação, né? O pseudo conhecimento através da programação neurolinguística sugere. Esse tipo de leitura é fajuto, isso a gente prova. Tá, gente? Infelizmente há engano nisso. Mas existem fatores, existem características que é muito bom e contribui, obviamente. Uma delas é a linguagem corporal, uma delas é o manifesto. Então, veja bem, não é arquétipo, é diferente, hein? É diferente. O arquétipo tá longe da gente, não tá ao nosso alcance. É a gente que traz, e obviamente que a gente tá indo para alguma direção que a gente não sabe muito bem. A gente pensa que a gente tá, né? Querendo dinheiro, ou querendo amor, ou querendo isso, enfim, não é bem assim que funciona a coisa toda. E a gente tá sempre alertando enquanto a isso. Mas enquanto a postura, você vai levar. Postura em relação à energia, não só físico. Quando você, veja bem, não adianta só você levantar os braços e tá ali, que nem a mosca morta ali, ó vida, ó Cristo, ó Deus, ó, sabe, assim, resmungando, e que vontade de sentar. Você tá morrendo de vontade de sentar, mas você se levanta, às vezes, por consideração, se aplaude por consideração. Você não tá inteiro, você não tá com verdade, você tá com falsidade, percebe? Ou então você tá imitando um ou outro lá, ou então você tá forçando, tipo assim, você tá fingindo ser uma coisa, aí a pessoa vai lá, faz, com esse conhecimento, tá fácil de enganar o outro, hein? Principalmente os pseudos, né? Vamos dizer assim, conhecedores da linguagem corporal, ou linguagem de através do conhecimento de PNL e tal. A pessoa tá olhando pra cima, a pessoa tá olhando pra esquerda, tá mentindo. Opa! Gente, não adianta querer ler o outro pela terceira dimensão
é impossível, você vai se enganar, você vai cometer delitos gravíssimos energéticos e perispirituais. Você vai se trair e vai trair o outro. Você vai se enganar e, consequentemente, às vezes, sem querer, com a máxima boa intenção, você vai enganar o outro. Tá? Então, não existe outra forma a não ser despertar a consciência através da vidência. O nosso trabalho gratuito é para despertar a tua vidência. Tá? Nada mais além disso. Evidência não se desperta provocando. Com exercícios, isso e aquilo, né? Vou fazer a musculação para a perna. Ah, que sensacional fazer a musculação para a perna, deixar ela bem forte, beleza? E o resto? E o resto? Vai ficar depois com as pernas pesadas? Parou de fazer aquela musculação, meu Deus do céu, vira banha pura. Não é verdade, gente? Tem que, gente, sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem uma entrada, um período de permanência e um fim, e uma saída. Então, se você quer conhecer a linguagem energética, se você quer se tornar energia pura, se você conhece ou quer conhecer o que é mecânica quântica, né? A gente explica como é que funciona a mecânica. A tua mecânica, como é que você funciona. Sabe mecânica? Tudo é uma aparelhagem, né? Tudo são peças, né? De maquinário, não é isso? Se você não entender disso, você não vai entender como é que funciona tudo. Então a gente explica isso por A mais B aos poucos, através de cada peça, desse magníssimo quebra-cabeça aí, que a gente tá igual esse homem aí, né? Oh, meu Deus, vem, né? Vem, tô entregue, vem. Vem e muda a minha vida. Então quando a pessoa tá entregue, ela tem que estar entregue. Automaticamente ela abre os braços. Quando a pessoa quer se entregar, igual uma criança, não é? Quando a criança vem pedir colo pro pai e pra mãe, a gente tá sempre falando sobre isso, tem que repetir, infelizmente tem que repetir, tá? Então quando a criança ela vem pro colo da mãe, o que ela faz? O que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela vem e automaticamente, é automático, não é proposital, ela abre os bracinhos. Ela não primeiro abre os bracinhos e depois pede. Não, é automático, é consequência. Abrir os braços e se entregar para uma entrega, abrir os braços para uma entrega é automático. Então você tem que aprender a se entregar ao sol perispiritual, ao Deus Ra, sabe? Dos egípcios, a Alá, dos árabes, né? Dos orientais, não é isso? É o sol, gente. Ele é doador. Ele é a característica dele é Deus. Eu não tô falando para você endeusar o sol, pelo amor de Deus, entenda. Eu tô falando para você tratar o sol e tratar Deus como um sol. Ah, mas aí automaticamente a pessoa vai perceber, mas sol, imagina filtro solar, né? Falou de sol, a pessoa já vem com a mente padronizada em relação ao sol. Porque foi o que nós aprendemos durante a nossa infância. A associar, né? Nós aprendemos pela associação. E isso que dificulta o entendimento em relação aos mundos internos. Como que o indivíduo vai ser inserido aos mundos internos, tá? Para se autoconhecer, para iniciar sua autocura, tá? Em si mesmo, como que ele vai fazer a limpeza espiritual dela? Como que ele vai fazer o trabalho interno dele? Né? Como que ele vai fazer a reforma íntima dele? Se ele não sabe exatamente como fazer isso. Ele não sabe como pensar. É igual falar inglês, é igual falar outra língua. Você aprendeu a língua portuguesa, não importa a sua língua, né? Você aprendeu uma língua e depois de certos anos, né? Você já não tá mais aberto. Então a tua língua patrona, sei lá, vou colocar esse nome assim, né? A tua língua principal é aquela e depois vem comparações. Porque foi o modo que você aprendeu, não a língua em si, mas o modo que você aprendeu a vida. Né? Olha, isso é isso, isso é aquilo, isso tem nome, tudo rótulo, e do rótulo vem o julgamento. Isso a gente já falou em vários áudios também. Quem é nosso assíduo antigo
sabe disso, já chegou lá, né? É bastante material. Graças a Deus, hoje a gente tem para fornecer e graças a Deus de forma gratuita. Não precisa pagar nada para se desenvolver. Não precisa perguntar nada para ninguém também. Faz o trabalho sozinho. Você tem todos os materiais, você tem um professor magnífico dentro de você. É a Chispa Crística, sua alma. Ela te ensina, vai pedindo. Uxa, ela deve estar muito feliz de você estar aqui com a gente, com certeza. Tá? Então, vocês entendem? Entrega, se entreguem. Então, há necessidade. Então, respondendo já essa pergunta de certo modo, tá? Existe necessidade, então você percebe que é indiferente, mas é automático. É indiferente você abrir os braços ou não, mas numa entrega verdadeira, você automaticamente vai ficar de pé e não sentada nem deitada. Porque você tem que estar por inteiro, você está na tridimensão. Você não pode parciar. Você não pode parciar. Percebe? Veja bem, essa é uma entrega completa. Quando você vai dormir, você vai entregar o seu corpo à proteção e vai entregar já, vamos dizer assim, a sua alma para que você possa ser projetado para uma esfera superior, né? Para você não ficar por aqui, né, gente? Olhando a vizinhança, porque aí é prisão isso, né? Não é legal. Não é bacana, não. A não ser que você seja uma amparadora, é diferente. Aí você vai sair, você sabe, você vai se conduzir para um resgate, né? Enfim, é diferente. Tá bom? Mas não aconselho ninguém a fazer isso desde já, sem conhecimento nenhum, que vai se dar mal. Vai criar problema. Primeiro tem que ter esse conhecimento completo. Tem gente que já nasce com esse conhecimento completo, mas tem gente que não. Tem muito ainda que aprender antes de sair a campo para ajudar. Que é para não atrair forças infernais. E quando essas forças infernais entranham na gente, eles funcionam como parasitas espirituais, tá? Eles funcionam como sugadores, vampiros, enfim. E aí minam a energia da pessoa. Ficam drenando a energia da pessoa e a pessoa não consegue nada. E a única forma de se livrar disso é com postura. Sabe? A gente pode até dizer, sai, espírito, sai, eu não te chamei, eu não fiz pacto com você, eu não quero você comigo, eu não te obedeço, eu não admito, eu tenho meu direito. Você pode argumentar o que você quiser, mas você pode até argumentar e deve argumentar. Já deve até encaminhar, olha, vai olhar pro sol, vai se converter, porque tudo tem um preço, a minha energia tem um preço, e não vou ser eu que vou cobrar, mete medo mesmo, porque é verdade. Aí você vai sentir ele saindo, pra quem é mais sensitivo vai saber o que eu tô falando, vai identificar, e vai se identificar. Ninguém fala sobre isso na internet alguma, eu fico louca com isso. Deviam falar, porque é realidade e as pessoas têm que ser alertadas, mas enfim... E aí você fala tudo isso, mas em seguida já se entrega. Oh, meu Deus, porque existe os que a gente sente, mas existe o que atuam contra nós sem a gente perceber. E aí tramam na fofoca, falam no ouvido pra fazer uma coisa e vai lá pra te prejudicar. Entendeu? Não basta ser bonzinho nessa vida, você tem que realmente saber se proteger. E não basta também pedir proteção, ai pai, me ajuda, me protege, e sair a campo. Não, você tem que saber como se proteger. Tem que saber como fazer a coisa direitinho. Não adianta, me protege e pular no abismo. Não é assim, não é assim. Tá? Se é pra pular, pelo menos usa um paraquedas forte, verificado, testado, aprovado, tá? É mais ou menos por aí, entendeu? Tem que fazer a coisa sua. Você tá na terceira dimensão, então quanto mais entrega você tiver a esse Deus, mais rápido você vai ascender e mais livramento você vai ter. Tá, gente? Então é paralelo, é tudo em conjunto, é por inteiro. Então a engrenagem energética, tá? Ela vai fazer essa função de acordo com o que você vai conduzir. Para que lado você vai se conduzir. E só existe um lado para se conduzir, meus amigos. Para cima. Para cima não é para os lados, é para cima. Mesmo você querendo ir para os lados... Mas, Rosita, tudo bem, eu quero emprego aqui na terceira dimensão. Mesmo assim, você vai ter que se conduzir para cima, porque é igual o labirinto. Você quer saída de um mal, você quer abertura dos seus caminhos, não é pelos lados que você vai solucionar, é para cima. Você se conduz para cima
E a partir daí você se desenvolve aqui também, por que não? Percebe? Eu acho que eu já deixei bem claro, né, gente, a necessidade da postura. Já falei bastante sobre isso, certo? Agora nós vamos falar sobre os Salmos 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Olha que interessante, que sensacional. Então vamos lá? Versículo 1. Capítulo 2, né? Salmos, capítulo 2, versículo 1. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Oh, Rosita, que semelhança, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é verdade? Como é que tá a nossa política? Como é que estão as pessoas? Amotinadas. Não é isso? Uma nação parcial, representando uma nação inativa, porque não tem condições, não tem nem condições mentais, nem condições físicas, nem condições em relação a tudo, não tem acesso. Então, uma parte, minoria dessa nação acaba representando ela, mas em estado amotinado. O que é amotinação? A pessoa se revolta, né, contra uma situação e luta contra. Então, ela se amotina. É motim, é golpe, vamos dizer assim, né? Tá? Gente, como historiadores e investigadores, nós devemos pensar, as coisas estão se repetindo sempre. Quando eu falo golpe, quando eu falo de motim, quando eu falo de nação, é o que está escrito aqui. É o que Davi via lá na época dele, que não mudou nada para nossa época. Por que não? Porque o ser humano continua o mesmo. O ser humano continua o mesmo. Tá? Olha só. Os povos imaginam coisas vãs. O que é coisas vãs? Coisa que não é coisa com coisa, entendeu? É fruto do quê? Coisas vãs. Não existe. Não existe, só existe na cabeça deles. Por quê? São manipulados. Tá? Quem quiser pesquisar mais a fundo também, mas pelo amor de Deus, não pesquisa baseada a outros pastores por aí, pela cabeça de alguém. Não, vai lá na história em si. Vê quem é que tá contando a história. Que é para não se enganar, que é para não se engrupir, que é para não distorcer o entendimento, que é para não vir para mim, Rosita, eu descobri que é isso. Ai, meu Deus, não vem com balelagem, pelo amor de Deus. Tá? 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, olha só, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha só, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, ali, né, eram usados, vamos dizer assim, artefatos, materiais próprios do momento, próprios da época, tá? Então, às vezes, por isso que se torna difícil o entendimento, tudo bem? Então, olha só, né? Aí você tem que entender para que serve a atadura, né? Então, rompamos as suas ataduras, cortar, e sacudamos de nós as suas cordas. Entendeu? As cordas, né? Enfim, aqui tem a ver com entendimento, tudo bem? Aqui tudo indica, tem que ver a época. Eu quero que vocês pesquisem, tudo bem? Tá? Então, eu não vou só falar aqui, tá? Porque a minha intenção aqui é promover o segredo de Davi. Como que ele fazia a coisa toda, por quê? Mas tem certas coisas que eu vou deixar como lição de casa para vocês fazerem. Tudo bem? Que vai ser bem bacana, vai ser divertido vocês fazerem e vai ser muito instrutivo, tá? Então, olha só, aqui nesse momento do Davi, ele já, né, quando ele começa os salmos, puxa vida, ele já começa louvando a Deus, né, bem-aventurado, tal, ele já se conectou lá em cima, né? Tudo bem? Mas aí ele já começa a revelar todos os perrengues que ele estava vivendo da época. Por quê? Porque ele tentava promover a verdade de Deus, né? Certo? E não só ele, mas ele percebia a Deus em atividade, só que as pessoas rejeitando, se amotinando.
E os próprios príncipes, os próprios reis eram os primórdios, eram os primeiros a fazer isso. Entende? Ou seja, eles próprios davam a ordem e todos acabavam obedecendo. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Ele já está falando, puxa vida, já estão condenados. Porque eles estão o quê? Por que ele usou essa palavra, zombará deles? Aqui, na verdade, não é zombar propriamente, tirar onda, tirar sarro, fazer bullying. Não é isso, não é esse sentido. Aqui está figurado. Aquele que habita no céu se rirá. Porque aqui, normalmente, porque, tipo, imagina a situação, gente, eu quero que vocês visualizem a situação. Olha que horror, né? A pessoa tá lá, exemplo, assim, Deus vai voltar, né? Imagina aquela pessoa ali, né? Que nem filme, né? Sempre a gente vê isso em filme, é raro a gente ver isso. Outro dia tinha uma moça, eu já falei sobre isso também nos nossos áudios, tinha uma moça aqui corajosa, eu nunca mais vi porque eu nunca mais passei por lá. Na frente do shopping, na frente mesmo ali do shopping, na Alexandre Martins, do Shopping Praia Mar, e ela ali que não sei o que lá, que não sei o que lá, e o senhor corajosa, e falando, não teria essa coragem. Mas ela ali, muita gente saindo rindo dela, zombando dela, entende? Tá? Então, aqui cabe nesse ponto, porque talvez zombavam de Davi, zombavam dos profetas. Principalmente os profetas que, tipo, não faziam algo extraordinário, assim, visível a olho nu. Entendeu? Então, aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Mas aqui é mais ainda, é mais profundo ainda. Percebe? Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Tá? Então, lhes falará na sua ira, ou seja, Deus vai devolver na energia de avivamento, não é a energia de avivamento, mas o Deus aqui vamos dizer assim que, como é que eu vou explicar para vocês aqui? Claro que, tipo, é um aspecto de Deus, né? É um aspecto de Deus. Na tridimensão, ele ganha 7 aspectos. Deus é um, só que na tridimensão, quando a gente ousa em chamá-lo, certo? De acordo com as nossas ausências e presenças, quem vai vir é um dos aspectos, ou todos de uma vez só. Tá? Aí é que vai. Os senhores dos 7 raios, os orixás, né? Tem os principais, os derivados, enfim, tudo isso é energia. Os deuses do Olimpo, os deuses romanos, os deuses gregos. Todos eles são aspectos da divindade, de Deus, uno. Mas quando você se entrega a um único Deus, e não parcialmente ao aspecto, ou a um dos aspectos dele, tá? Que vem para a terceira dimensão, tá? É muito melhor, é muito mais rápido onde você vai atingir. O seu alvo para atingir é muito mais rápido. Se torna muito melhor. Percebem, gente? Então é uma questão de levar vantagem de verdade. É muito mais vantajoso você louvar um único Deus, você se entregar a um único Deus, do que aos derivados, aos seus derivados. Tá? Num dos nossos retiros, principalmente de 2010, nós quando estudamos o livro Bhagavad Gita como ele é, né? E o livro dos mortos tibetanos, que os dois falam, na verdade, como passar bem, né? Como passar bem em todas as vidas. Como viver bem, como fazer uma boa passagem. Não tô falando de pós-morte, nem de vir pra cá, tá? Eu tô falando de entrada, permanência e saída. De vida sem retenções, sem bloqueios. Então tudo isso é sabedoria. Tem que ser despertado em você através desse conhecimento que eu tô promovendo pra vocês. Tudo bem? Tá? Então, numa das imagens, porque eu amo muito essa cultura, sabe? Dos indianos, porque através das imagens você aprende demais. É muita coisa ali, gente. Através das figuras simbólicas, Deus se manifesta através de números, geometria e símbolos. Então, através daquela simbologia toda ali descrita, você descobre o mundo. Se você for assíduo, você já sabe, você já olhando uma imagem, ou você indo para o catolicismo olhando todas aquelas imagens lindas, você entende tudo.
tudo que está querendo dizer ali, e aí você pensa, meu Deus, tudo isso é realidade, mas não a realidade em si na terceira dimensão. Percebe? É uma oitava acima de entendimento. Completamente uma oitava acima de entendimento. Por isso que a gente tem que estar puro. A gente não pode, tipo, agarrar numa religião e as outras estão erradas, não gosto. Ficar só na exclusividade. Não, você está ali aprendendo, você está ali observando. Você vai agir como um turista, você vai olhar tudo, você vai conhecer tudo, você vai ficar encantado. O turista não é encantado? Ele chega e ele fica encantado, né? Já viu o turista estressado? Eu nunca vi. Acabou a viagem pro turista estressado, ele volta pra casa dele, né? Porque o turista mesmo, ele vai viajar, ele vai ficar deslumbrado, ele quer conhecer tudo, ele quer olhar tudo, ele não julga nada, ele não fica falando mal, senão estraga a viagem dele. Então, um bom viajante, né? Não é verdade? O bom peregrino, ele observa e fica quieto, ele não julga nada, ele só observa e fica encantado. Tá? Não é vislumbrado, tá? Ok? Tá certo? Não é vislumbrado. Vocês já repararam que, tipo, no Arquivo X, quem conhece, né, o seriado, no Arquivo X, o Fox Mulder, né, ele fica vislumbrado no negócio, ele sempre se dá mal. Aí vem a Scully ajudar ele, a Diana, né, Scully ajudar ele, não sei se, eu não lembro se é Diana, mas o sobrenome é Scully. E ela vem ajudar porque ela é mais focada, ela não vislumbra. Então a probabilidade dela se dar mal é muito rara. Então ela vem sempre salvar ele, porque ele fica vislumbrado, sabe? Isso não pode acontecer para um viajante, ele tem que estar atento. Percebem? Então vamos lá? Então olha só. Então, né, o 5, então lhes falará na sua ira e no seu furo os confundirá. Por quê? Conforme ele se manifesta, Deus, ele vai confundir. Porque as pessoas não sabem ler a linguagem dele. Como é que vão se entender? Não é verdade? É igual azeite, né? Tipo, as lamparinas têm que estar sempre com azeite, porque a gente não sabe quando é que o Cristo vai vir. A gente não sabe quando é que a gente vai ser visitado. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar preparado. Vocês percebem, gente, como tudo isso é real? É verídico? É palpável? Percebe? Por essa linha de entendimento, não é tudo verdade, não é? 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha só. 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o nascer de novo. É tornar-se filho do Altíssimo. É morrer para esse mundo, certo? De pessimismo, de infortúnio, não é isso? De arrebatamento, de pensamento desatrelado, né? Se apartar daquele modo velho de pensar, daquele modo primitivo de pensar, daquele modo que não conduz a um bem-sucedimento, que fica só ali no cercadinho. Então a gente tem que sair do cercadinho. Percebe? Só que com sabedoria. Para sair do cercadinho, como criança, né? Tem que ter um processo aí, certo, gente? Tá? Então aí nesse gerar aí é nascer de novo. Tudo bem? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Caramba! É o direito de acesso. Você não precisa possuir tudo, tipo, abraçar. A Rosita, eu vou abrir os braços porque eu quero abraçar tudo pra mim, eu quero tudo pra mim. Não, aí é outra noção. Aí é outra noção. Esse campo aqui de trigo, demonstrado pela imagem, o que significa? Ele tem acesso. Só que ele não poderia dividir com todo mundo? Sim, por que não? Vai sobrar ainda. Percebe? Então é a noção, gente, de posse aí é que tem que ser mudada pra gente poder. Eu já tô falando, já tô aconselhando, tá? Você que tá vivendo na falta, você que tá precisando de alguma coisa que não tá tendo, opa, tem que mudar a visão aí. Pra poder ter acesso.
Porque aí é o acesso. Você vai levar alguma coisa quando você morrer? Não vai. Então você tem que ter o quê? Acesso. E para ter acesso tem que ter postura. Tem que nascer de novo. É todo um processo mecânico energético. Tudo bem? 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Uma vara de ferro. Opa, opa, quem assiste Sobrenatural, né? Eu tô falando, eu tô citando esses seriados porque hoje em dia, antigamente a gente não tinha. Mas hoje em dia a gente tem uns seriados que eles pesquisam pra caramba, sabe? Então eles fazem um favor de falar, por exemplo, sal grosso, né? É bom colocar quando a gente tá com muitos espíritos, né? Assim, tentando entrar por um lugar, ou quem tem bebê pequeno. Então é bom colocar sal grosso na casa, nas janelas, pra vedar, pra impedir que algum mal, algum inimigo espiritual da própria criança, a recém-encarnada, né? Venha para ela, percebe? Então você pode usar várias coisas, inclusive se você visualizar, você pode usar o ferro. Mas isso pelo perispírito. Então usar alguma coisa de ferro é bom. Porque aqui, olha, gente, aqui, ó, é um sentido simbólico, olha. Tu os esmigalharás, né? Aqui esmigalharás é aquele sentido de vai se quebrar todo, vai diluir, vai romper com aquela proposta que tá vindo para ele, pro Davi. Com uma vara de ferro. Então o ferro vai destruir, vai romper com com aquele manifesto ali contra ele, contra o intuito dele, que ele tá servindo ao Deus. Tá? E tem que se tomar muito cuidado quando se diz que serve a Deus, tá? Porque a gente tem que estar em vigília constante, que é para não cair em cilada e não se servir ao invés de servir o próprio Deus. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, um vaso que não é nobre, né? Tipo, que quebra fácil. Aqui, ele está em luta interior. Aqui ele está fazendo a reforma íntima dele. O Davi está fazendo a reforma íntima dele e está descrevendo para nós como que é feito tudo isso. Então ele começa a louvar, ele começa a falar, olha só as nações, tal. Então ele não está só falando da nação física, ele está falando do perispírito. Ele está falando o que está acontecendo no perispiritual. Ele está demonstrando os ataques espirituais, como eles vêm. E a forma, o ferro aí, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas como é que a gente passa a entender? A gente tem conhecimento, né? Que nem vai eu não sei se é CSI Miami, sei lá. O que tá dando agora na Record de noite, todo dia. Tem uma moça que, putz grilo, outro dia ela falando de um monte de coisa. Ou seja, se ela não tivesse aquele conhecimento que os outros não tinham, eles não teriam solucionado o caso. Então, às vezes, conhecimento da vida favorece. Percebe? Favorece. Às vezes, um entendimento, você adquiriu um entendimento. Então, é bem bacana. Então, vamos lá. Vocês percebem, gente? Estou conduzindo vocês a estudarem. Nada mais que isso. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Então você percebe que parece confuso, né? Você olha assim, pô, dá a impressão que tiraram alguma coisa, né? Tá confuso. Pô, ele tá falando de nação, daqui a pouco ele vem com um vaso, daqui a pouco ele vem falar de juízes da terra. Os juízes da terra, você sabe que são os julgadores, né? Não é o juiz propriamente dito, né? Formado, tal, em direito, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Ele está aqui programando a energia. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha só. Alegrai-vos com tremor. O que é? Fervoroso. Sabe aquele, né? Fervoroso é o quê? Inteiro. Tá inteiro. Tá por inteiro. Cada um tem sua linguagem. A linguagem de Davi era essa. Então, para você descobrir o segredo de Davi, você tem que entender a linguagem que ele usava, que ele empregava. Temei somente a Deus, que é o teu Criador, e mais nada.
nem ninguém. Lembra disso que eu falo sempre pra vocês? Né? É o quê? O sol do meio-dia. Nós temos que estar com os nossos ponteiros do relógio como o sol do meio-dia. Meio-dia, os 2 ponteiros para cima. Nenhum para baixo, nem 1 centímetro, nem um pouquinho para o lado. Tá? Nossos dispositivos energéticos, um deles é o mais que é o principal, é o medo. Se você der vazão ao medo, se você endeusá-lo, se você ouvi-lo, o que vai acontecer? Eu não tô falando de você sair correndo e pular o abismo porque você não tem medo, para provar que você não tem medo, ser corajoso, nada disso. Mas, tipo, quando você teme só o teu Deus e você confia nele, aí tem uma sequência, né? Você não tem medo, né? Não é aquela coisa assim, faz a mãe de picles, eu já falei isso também, né, gente? Lembram? Faz a mãe de pliques, né? Plix. Eu tô no plix, você não pode fazer nada. Vai lá, capeta, vai lá, belisca a menina, depois ele vem, tô com a minha mãe aqui, tô no plix. Não tem isso? Né? Pelo menos que é antigo como eu, vai lembrar, tinha essas coisas. A gente tava com a nossa mãe, nosso pai, e os pais conversando ali, e a gente brincando, aquela coisa toda. Aí tinha a mãe é o Plix, tá bom? Ou seja, quando você estiver no Plix, você tá salvo, não podem mais fazer nada com você, né? Tem muita gente que usa a religião como Plix, né? Então, né, não importa a religião, tem gente que utiliza como Plix. Final de semana tá lá no Plix e aí acha que tudo que fez durante a semana tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, tudo perdoado. Não é assim. Nunca foi assim que funciona. Tá bom? Tem muita gente pagando pau pro capeta aí, sabe? Fazendo sacrifícios. Só que a conduta continua a mesma, não vai conseguir nada, vai ficar pagando pau pro capeta a vida inteirinha. Vai ter, claro, vai ter bens materiais e tal, tá pagando, né? Tá pagando, né? Tá pagando bem, não é isso? Mas tem mal aí. Tem mal. Tá? Então vocês percebem, né? O entendimento aí, né? Então olha só. Então servir ao Senhor com temor. Opa, peraí, eu sei que o negócio é difícil, então deixa eu me organizar aqui, deixa eu me manter alinhada, né? Deixa eu me manter aqui, ó, porque eu sei que eu tenho que ter medo de Deus, mais nada, nem ninguém. Mais nada, nem ninguém. Nada pode me atingir porque eu tô direitinho. Eu tô direitinho em ações. Em ações. Eu sou honesto, sou trabalhador. Puxa, achei aquele celular lá, eu devolvi. Poxa, eu não fico julgando ninguém. E se em algum momento eu julgo, perdão, Senhor meu Deus, me mostre o caminho para poder eu nunca mais fazer isso, me conduza, né? Conduza a minha conduta ao meu melhor. Então você vai se instruir, você vai fazer a autoprogramação mental construtiva para derrotar, e vai ficar vigilante para derrotar o que vem aí de programação mental destrutiva que vem para te sabotar. E aí você vigiando, você já vai se enxergar, opa, peraí. Isso aqui tá se levantando contra mim. E tá em mim mesmo, que horror, o inimigo tá em mim, Rosita. Pois é, na maioria das vezes sim. E é isso que atrai os obsessores, porque você bloqueia, né, já viu? Já leu Ciência para Consciência? Então leia. Bloqueia, dá direito a eles virem desbloquear. Ferrou. Vai virar alimento. Percebe, gente? Então é uma mecânica energética. São vários fatores que colaboram para um acontecimento. Então você tem que aprender a ler os sinais, você tem que aprender a recuar para poder ver primeiro antes de dar os próximos passos. É tudo isso, saber viver, minha gente. Esse é o segredo de Davi. Saber viver, tá? Então ele ensinava aqui. 12. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. O que ele quis dizer aqui? Então, quando a tribulação estiver acontecendo, tá com a vida atribulada, tá tremendo tudo, tá mal terremoto, tá mal maremoto, né? O maremoto é as emoções, né? O terremoto é as atribulações que vêm, então, para abalar, né? Então, quando tiver tudo isso, beijai o filho,
né? Para que se não ire, ok? Para ele também não se irar. Aí a noção aqui, aí o mistério, né? Que filho é esse, né, gente? Né? Que filho é esse? Jesus, na época, ele não existia, né? Ainda. Mas eles já tinham essa noção de Salvador, de Messias. Percebe? Então, por isso, a rebelião das nações e a vitória do Messias. Então, eles já tinham a mesma ideia hoje que a gente tem, apesar da gente conhecer, tipo, puxa, mas Jesus já veio, tudo bem, já passou, já pregou a sabedoria dele, já ensinou, já fez, já aconteceu, beleza, já cumpriu, já comprou a gente com sangue, pagou com sangue para a gente poder se livrar daquela prisão imposta pelo Satanás, né, pelo maligno, enfim, a gente está livre, quem aceita está livre, quem segue aquele caminho fica livre, é o caminho da libertação, fora da escravidão, tudo bem, beleza, escravidão dos vícios, enfim, claro, né, dentre outros, né, tá? Então, olha só, beijai o filho, quando é que você beija uma pessoa? Com falsidade? Não, né? Não. Olha o hábito. Se você costuma beijar com falsidade, você não vai entender o sentido próprio da situação aqui. O simbolismo, você não vai. Agora, se você só beija... Ai, Rosita, eu não consigo ser falsa. Eu só beijo quando eu tô com vontade. Eu só beijo quando eu gosto mesmo. Então é isso. Beije com gostar. Beije reconhecendo o valor do filho. Tá certo? A partir daí, você já se conduziu ao quê? Você já saiu daquela tribulação toda. Porque você tá gostando do quê? Onde tá teu gosto? Onde tá teu gozo? Tá onde? Tá em Deus? Tá no Senhor? Percebe o sentido? Percebe? Onde é que tá isso? O teu gosto tá onde? Aí é que tá. Onde tá teu gozo, está o teu coração. Quer um coração novo? Entregue. Entregue energia de avivamento. Se entregue. Caso contrário, vai sofrer aqui. Porque aqui é tudo provisório, aqui é tudo volúvel. Como é que você vai depender disso? Aonde a gente entrega, a gente depende. Onde está nosso gozo, acaba promovendo a dependência, minha gente. Olha o risco. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Então tá tudo certo. Aí a gente voltou para o versículo 1, para o capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que todos confiam. O que eu vivo falando dos meus áudios inteiros, minha gente? Confiança em quem? Em Deus, se você confia. Não é? Você conduziu ali, igual um alpinista, né? Conduziu ali, você confia no negócio. Você testou, você puxou a corda. Você puxou a corda, não é isso? Você testou, tá firme, eu posso subir, pode subir. É isso. Eu vou finalizar agora, deixar vocês com um fortíssimo abraço. Fiquem ligadíssimos na luz, uma boa tarde a todos vocês, tá? Eu não vou... citar nomes propriamente, tá bom? Mas eu tô vendo o que todos vocês que todos vocês estão aqui, tá? Vou falar só o primeiro nome, tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, que bom, Vitória de Deus, Vitória da Energia de Avivamento, a Sônia, Dani, José, o a Tereza, a Maria de Fátima, minha consulente querida, a Moli. Enfim, gente, muito obrigada. E a todos que também tentaram participar, enfim, de alguma forma, e que vai pegar depois da gravação, tá? Um abração a todos vocês também do YouTube. Fiquem ligadíssimos na luz. E se conduzam, gente. É isso aí, ó. Vamos se entregar todo mundo aí, ó. Esse é o segredo de Davi. A entrega ao melhor, ao que vai te conduzir pro melhor. Pro progresso, nunca mais o fracasso. Um abraço, fiquem com Deus, essa é a verdadeira solução. Se conduzir à solução é se conduzir igual o segredo de Davi. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Até amanhã.